Olá, meus queridos, bom dia. Espero que todos estejam bem. Vamos à correção da nossa atividade, atividade 2, atividade que foi passada na sexta-feira anterior e hoje nós faremos a correção, como estamos trabalhando dessa forma, né? Uma semana tarefa e na semana seguinte as devidas correções. Então, vamos lá? Nós trabalhamos 3 textos nos quais ele está desenvolvendo a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Na aula anterior, a tia explicou muito bem, minuciosamente, o que é essa habilidade. Vamos só pincelar, tá bem? Um pouquinho para que vocês possam lembrar. Então, essa habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão, ela diz respeito ao sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado, subjetivo de uma palavra ou expressão. Esse sentido, ele pode ser percebido de forma implícita ou nas entrelinhas, tá certo? E requer que nós tenhamos uma interação, um conhecimento de mundo para poder agregar a esse termo, a essa palavra ou expressão, um sentido conotativo. Está bem? Então, vamos lá ao que a questão pediu. Foi feita a leitura do conto da mentira, né? A tia não vai ler novamente, nós vamos especificamente para a correção dos itens. Então, só relembrando, o conto da mentira foi relacionado a um menino, um garotinho que mentia demais e, por fim, ele acabou falando uma verdade e ninguém acreditou, porque o hábito dele era mentir, criar. Nem tanto mentir, ele tinha a imaginação bem fértil. Enfim, o que a questão pediu? Na frase, então ele começou a reduzir suas mentiras. A palavra em destaque pode ser substituída por. Sabemos que é reduzir a palavra que está destacada. Ela pode ser substituída por qual? Assumir, contar, diminuir ou encobrir. A alternativa correta é a letra C. É a palavra diminuir. Então, o termo ou palavra na qual tem um sentido conotativo é a palavra diminuir. Está bem? Reduzir é a mesma coisa que diminuir. Questão de número 2. Traz aí uma charge, né? Bem contemporânea, na qual temos uma situação de um casamento. Eu disse a vocês que observassem bem os detalhes, porque numa charge o que muito interessa, o que muito importa, o que desperta em nós essa compreensão é exatamente os detalhes, o visual, as informações não verbais, de fisionomia, de objeto, de cenário, tem apenas uma pequena frase. Sim, aceito. Então, o que nos pediu a questão? O noivo diz, sim, aceito. O sentido da palavra aceito, nesse contexto, indica que ele, lembrando que nós estamos falando de inferir o sentido de uma palavra ou expressão. O que é que nós subentendemos desta informação? A. Concorda com o pedido de casamento, concorda com os termos de um site, não tem mais nada a acrescentar ou respondeu à pergunta do padre. Nós já observamos que a alternativa correta é a letra A, que ele concorda com o pedido de casamento. E para isso, ambos estão se utilizando do meio tecnológico, hoje um dos mais usados, o telefone, certo? Então, a informação, o sentido em que qual nós podemos inferir aí uma conotação, o sentido conotativo dessa expressão, sim, aceito, é a concordância, ou seja, concordar com o pedido de casamento. Terceira questão, nós temos um cartaz, né? E o cartaz
também traz muito de informação escrita, porém a visual também. Diz assim: a expressão padrão FIFA nesse cartaz significa um padrão alto, importado, mediano e nacional. Mais uma vez eu vou relembrar, estamos falando de sentido de informação subtendida de uma palavra ou expressão. Então, esse padrão FIFA, ele me dá a ideia de que é um padrão alto, né? É um padrão elevado, é algo de muita importância, tá certo? Então, a alternativa correta é o item A. Espero que tenham acertado. Parabenizo aos que estão enviando a tarefa. E vamos ter um excelente final de semana, uma semana abençoada. E ficamos até a próxima aula. Um abraço.